Mais uma vez, bom dia. Convido a todos a se colocar de pé, fazer a leitura do Salmo número 11. Glória a Deus por mais um domingo. Domingo do Senhor. O Salmo vai estar na projeção. Quem quiser pode acompanhar nas suas Bíblias também. E a palavra do Senhor diz o seguinte: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém. Esse salmo é um salmo de Davi, onde provavelmente ele está sendo ameaçado por seus inimigos e sendo aconselhado a fugir para salvar a si mesmo, ao invés de confiar em Deus para protegê-lo. Porém, nos próximos versos, ele nos lembra que o Senhor é o Rei do Universo e que nada escapa da sua atenção. E que no fim o mal será aniquilado, enquanto o justo contemplará a face de Deus. Irmãos, a primeira frase revela onde está a segurança daquele que crê. E a última nos mostra onde deve estar seu coração. Que possamos aproveitar os dias bons para se aproximar a Deus e se fortalecer. Assim conseguiremos passar pelos dias maus que hão de vir. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de mais um domingo estar com a tua igreja, de poder te cultuar, te glorificar e exaltar o teu santo nome. Que a gente possa ser tocado pela tua palavra, que a gente possa ser transformado por ela e que possamos sair daqui um pouco mais parecido com o teu Filho, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor juntos, amém? Jesus riscou a célula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou. Prevaleceu a
cidade. A Tecido Nova Cidade, a pergunta número 47. Eu leio a pergunta e os irmãos leem a resposta comigo. Pergunta número 47 diz o seguinte: a ceia do Senhor não acrescenta nada mais à obra expiatória de Cristo? Resposta: não. Cristo morreu de uma vez por todas. A ceia do Senhor é uma refeição pactual, celebrando a obra expiatória de Cristo. Além disso, também é uma forma de fortalecer a nossa fé quando olhamos para Ele em uma antecipação da celebração futura, mas os que tomam parte sem coração arrependido comem e bebem juízo sobre si mesmos. Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai dar sequência na nossa série do Credo Apostólico. Para quem não sabe, a gente começou semana passada mais uma série de pregações aqui na capela. E essa série é sobre o Credo Apostólico. O Rogério, semana passada, trouxe o primeiro artigo dentro dessa divisão que a gente fez do Credo Apostólico. Ele falou sobre o creio. Hoje, então,
eu vou trazer para vocês a parte em Deus. Creio em Deus. E o título é Creio em Deus, mas quem é esse Deus? Que a gente declara ao recitar o credo apostólico. Então, como por base eu tomei ali João, capítulo 4, versículo 24, vocês podem abrir na Bíblia de vocês. João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nessa manhã te peço a sua bênção sobre o sermão, sobre a vida das pessoas que estão aqui presentes, que o teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E o outro texto base que a gente já estava utilizando, que é o texto da nossa série, é o Credo Apostólico, né? Que diz assim: Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então hoje a gente vai tratar de quem é esse Deus. E como subtítulo eu tomei por base a seguinte frase: o nosso Deus não é o Deus da cultura, e sim o Deus da história. Por que não é o Deus da cultura? Hoje a gente pode ver que há muitas expressões de Deus, com a globalização, com a tecnologia, com fácil acesso, a gente pode ver infinitas maneiras de enxergar Deus. O que antigamente, claro, tinha diversas visões de Deus, mas não tão misturadas. Hoje está muito eclético. Então, preliminarmente, a gente vai ver quem não é Deus, tá? Antes de a gente entrar em quem é esse Deus do Credo Apostólico. Quem não é Deus? Então, a origem do Credo Apostólico, também para quem não está familiarizado, mais ou menos no século II ao século VI, VII, os estudiosos vão dizer, acreditam que ele se desenvolveu a partir das pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas dos primeiros séculos. Outros vão linkar aos apóstolos diretamente a estruturação do credo, mas não tem muita base para isso, né? O correto é que o credo surgiu realmente nesses dessas confissões batismais, porque na verdade hoje a gente vai ter aqui um batizado e a gente recita o credo no nosso batizado, porque usamos ele como o maior símbolo, um dos maiores símbolos da nossa fé cristã. Então o registro realmente que foi empregado foi mais ou menos no século VI para o VII, na liturgia da Igreja Ocidental. E os concílios também ajudaram a definir a formação do credo. E por que usar o credo? A gente usa no batismo, na catequese, na liturgia, como uma maneira de expressar nossa fé e também de enaltecer todos os pontos chaves das Escrituras. Então a gente vai agora ver quem não é o nosso Deus. Eu trouxe aqui algumas visões, né, de Deus e outras religiões. A gente pode primeiro perceber que, como a gente segue o monoteísmo, somente um Deus, antigamente existia o politeísmo. E a gente remete logo para as nossas aulas de história na escola, onde a gente via os deuses gregos, ia para o Egito, via vários deuses, ou então a gente remete para a Netflix e vê lá a série dos Vikings, Odin, Thor,
vários deuses, e realmente os povos acreditavam nesse politeísmo, em vários deuses em suas religiões. Era bem comum esse politeísmo. Hoje em dia, o politeísmo praticamente não impera. Acho que somente no hindu há uma linha politeísta. E a outra visão é o ateísmo. O ateísmo ele pode ser um ateísmo materialista, marxista, nessa linha, ou um ateísmo científico. Também a gente não vai entrar muito aqui, porque, por óbvio, o ateu não acredita nesse Deus. Deus em filosofias, também a gente vê o panteísmo, que está um pouco linkado com os históricos, que está muito em evidência hoje, na venda de livros com virtudes boas do estoicismo. O taoísmo também a gente fez com esse panteísmo, com esse Deus sendo na maneira revelada na natureza. E também em outras ideologias, como ideologias que a gente pode identificar cristãs e não cristãs, porque muitos movimentos políticos, falando de ideologias cristãs, também utilizam Deus de maneira equivocada. Ou o nosso Deus é o Deus dos pobres, somente dos pobres. Tem ideologias que misturam com o cristianismo, que pensam que Deus é o Deus da revolução, é o Deus, que Jesus é um Deus totalmente homem, que veio só para revogar as leis dos homens e libertar os oprimidos. Mas também, do outro lado, tem aqueles movimentos políticos que tomam Deus para si, e quem não está nesse movimento político não tem Deus. Fora dele é todo mundo condenado, todos não valem nada, todo mundo é o próprio diabo. Não, Deus não está nesses movimentos, nenhum dos dois. Esse Deus que a gente recita aqui, crer em Deus, não é um Deus desses movimentos, dessas misturas ideológicas com a própria palavra de Deus. Outra confusão também que vocês podem observar, que eu trouxe no início, é a questão da globalização, tecnologia e as influências que hoje o mundo globalizado se encontra. Se a gente pode pegar a Inglaterra, que é berço do protestantismo, é onde nasceu toda essa questão histórica cristã, nossos documentos históricos, Westminster. A Inglaterra hoje, saiu uma pesquisa falando de criança, que o nome de criança mais registrado na Inglaterra é Mohammed. Mohammed, o nome muçulmano. Então, a Europa enfrenta uma migração muçulmana, todos os países estão recebendo muitos muçulmanos, né, do Oriente Médio, e acaba com que misturando não só as religiões, mas também essa questão social. Então, nisso também a gente vê essa confusão de Deus, porque movimentos identitários abraçam a religião muçulmana, a qual não quer aproximação nenhuma com esses movimentos. Por exemplo, o movimento LGBT abraça muitas vezes a bandeira dos muçulmanos, Hamas, enfim, levanta essa causa, né, como uma forma simbólica para falar até desse povo. Mas o Deus deles não tolera esse movimento, não tolera esse tipo de política. Então, a gente pode ver um cenário globalizado meio confuso. A gente vai também para a questão mística. Hoje em dia, muitos cristãos estão misturando essa questão que Deus está em todo lugar, uma mistura meio hindu, meio um taoísmo, com outros tipos de religiões orientais. Então, é comum ver, você já deve ter visto ou participado, um cristão que vai lá, vou fazer um reiki, vou me energizar. Por quê? Porque eu preciso de uma limpeza. Ou então vou fazer uma aula de yoga com não sei o quê. Há muito disso hoje na nossa cultura. A questão da globalização trouxe as religiões para conviver entre si,
E no meio de tudo isso, a gente declara aqui na capela: creio em Deus. Então a gente vê também diversos movimentos que associam a Deus com um estereótipo físico, por exemplo, legendários. A gente gosta muito de falar de vez em quando aqui dos legendários, porque eles associaram ali a questão do vigor, do homem, muitas igrejas também pregam isso, dos machos ali, com uma questão virtuosa de Deus. Mas será que Deus realmente é isso? E, então há muitos movimentos, muitas ideologias, hoje há muita confusão também na questão religiosa, como eu trouxe, e a gente acaba se perguntando: quem é Deus? Será que isso realmente vem de Deus? Será que Deus realmente é a natureza? Será que Deus realmente é um espírito? Será que nós estamos em Deus? Nós todos somos Deus? Então a cultura, a globalização, esse fácil acesso, hoje em dia a gente pega o celular, abre, tem um Reels ali falando uma mensagem motivacional, linkando Deus a outras religiões, como eu falei, ou como alguma ideologia, e fácil acesso, a gente absorve muito fácil isso, e acaba gravando aqui no nosso cartão de memória essa mensagem. Daqui a pouco a gente traz essa confusão para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E então, um pouquinho mais de quem não é nosso Deus, a gente pode ver que muitos movimentos dentro do cristianismo também que negam quem é Deus, o Deus uno, a Trindade. Deus também não está ali, você sabe, aqueles que são considerados seitas, também Deus não está ali. Nosso Deus não é o mesmo Deus. E quem é o nosso Deus do credo apostólico? Então, o primeiro ponto que eu trago, para a gente entender um pouquinho sobre quem é o nosso Deus, é o seguinte: a relação entre a essência de Deus e os atributos de Deus. O que é a essência de Deus? Por que é tão importante a gente saber? A essência de Deus diz a respeito o que Deus é em si mesmo, naquilo que constitui a sua natureza divina, o que Deus é dele mesmo. A gente vai ver visões teológicas que vão ao encontro uma de outra, mas também há uma visão teológica que diz que Deus é em si mesmo eterno, imutável, autoexistente, Ele mesmo existe por Ele, e Deus é Espírito. São atributos que são a essência que está enraizada em Deus. Eu trouxe até um gráfico ali para a gente dar uma olhadinha, a diferença entre essência e atributos de Deus. Então, para João Calvino, a essência de Deus é incompreensível, por mais que a gente diga que Ele é Ele mesmo eterno, imutável, autoexistente, é incompreensível, que a gente só pode enxergar realmente a essência por meio da revelação divina. E é verdade, nós podemos enxergar essa essência, quem é realmente Deus, somente quando a gente está conectado com Ele. Já os atributos são as qualidades que descrevem Deus, como Deus é em sua essência, em sua natureza. Então, os atributos é nada mais do que a descrição de Deus da maneira que Ele é em sua essência. Quais são alguns atributos? João Calvino vai dizer que os atributos podem ser comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis entram dentro dessa questão da essência de Deus, que é onipotência, consciência, onipresença, imutabilidade. Então são atributos que são incomunicáveis para nós diante da sua grandeza. Já os comunicáveis são que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom, amoroso, que Deus é fiel, verdadeiro. E a gente pode tomar, por exemplo, que Deus não é somente isso. Ele não é só justo, Ele é a própria justiça. Ele não é só santo, Ele é a santidade. Deus é nosso exemplo de santidade. Nós não podemos enxergar a santidade fora de Deus, um exemplo de santidade. Ou, se é
santo é porque Deus é santo. Se é justo, a justiça, a máxima justiça é em Deus, porque Ele que é o justo. Ele é a expressão da justiça. Não há nenhuma justiça no mundo, nenhuma justiça, nenhuma corte superior, hoje está bem na tendência aí, essas cortes superiores, STF. Não há nenhuma expressão de justiça maior do que ao olharmos para Deus e vermos a própria justiça. Ele é a própria justiça. Esse é um atributo comunicável de Deus. Então, a gente pode ver que essência e atributos são coisas distintas, mas que ligam a Deus. E a essência revela os atributos de Deus. Calvino vai enfatizar que os atributos de Deus se derivam da sua essência, mas que a essência divina é inacessível e incompreensível plenamente para o ser humano. Como eu falei, o que Deus é em si mesmo é incompreensível para nós. Nós podemos saber somente olhando para Ele, diante da revelação, diante da expressão dos seus atributos. Essa questão da natureza de Deus é importante a gente observar. E eu sei que é uma questão um pouco teológica, mas é bem importante para o cristão entender quem é Deus. Porque a questão que define Deus, a gente pode ler realmente no nosso catecismo, na nossa confissão, e no próprio credo, vai bem ao encontro dos seus atributos. Então, o Agostinho, Tomás de Aquino, os principais teólogos, João Calvino, todos têm essa mesma noção, com um pouquinho de diferença, mas todos eles ligam um ponto ao outro. Reconhecem que a essência como a natureza intrínseca de Deus, enquanto os atributos derivam dessa essência e são tanto como a gente pode conhecer e perceber Deus. Ali no gráfico diz um pouquinho dos dois. E como a gente aplica esse conhecimento dos atributos e da essência de Deus para a nossa vida? Como a gente vai aplicar isso no nosso cotidiano? Então, a aplicação para o nosso coração é a seguinte: que nós devemos olhar para os atributos de Deus e observar a sua grandeza, também olhar para o nosso interior e reconhecer as nossas misérias e necessidades divinas. Os atributos de Deus nos mostram um pouco como Ele é. E ao ver como Ele é, a gente faz o exercício de olhar para nós mesmos, para o nosso coração, para as nossas ações e ver o quanto inferior nós somos, o quanto a natureza humana precisa dessa misericórdia, o quanto a natureza humana precisa desse Deus, precisa desse senso de justiça, de bondade, de amor que encontramos em Deus, porque Ele é isso. Essa é a natureza dele. Esses são os atributos deles que derivam da sua essência. Então, quando olhamos para Deus, conhecemos melhor a nossa natureza e isso deve formar o nosso imaginário cristão. A gente deve ser cristão olhando para os atributos de Deus e refletindo eles em nós e vendo a lei moral, por exemplo, como o último estigma que a gente pode seguir, que é os 10 mandamentos. E ali expressam todos os atributos de Deus. E é aquilo que a gente deve fazer. O segundo ponto que eu trouxe para a gente ver quem é esse Deus que quando a gente declara aqui todo domingo, creio em Deus, é o seguinte: a existência de um único Deus e da Santíssima Trindade. Outro ponto super importante para a gente ter como conhecimento, para saber quando a gente declara creio em Deus, é a existência de um único Deus e da Santíssima Trindade. Parece simples, uma coisa que a gente, como eu falei, declara todo domingo, uma coisa que a gente vê em diversas pregações, em que a gente lê diversos livros, que a gente está em contato com as Escrituras, nosso devocional, todo dia, mas que ainda assim é necessário falar. Quem é esse Deus? Que existe só um Deus, porque a gente é bombardeado por diversas informações, como eu falei na introdução, todos os dias. E será que a gente para pensar, refletir na Santíssima Trindade? Para refletir que há só um Deus, e esse Deus abrange todo o cosmos. Então, diante desse mundo doido que a gente vive,
conectado, a gente tem que parar um pouquinho para refletir isso. Então eu trouxe aqui que há só um Deus. Há um Deus único, um ser divino único, em uma só essência. Em Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A nossa confissão de fé de Westminster vai dizer no capítulo 2 o seguinte sobre Deus: há um só Deus verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá pelo inocente ou culpado. Então, esse é o nosso Deus, aqui expresso nesse artigo da confissão, com todas as bases e referências bíblicas, que por óbvio não dá para citar aqui diante do tempo, mas esse é o Deus único e vivo e verdadeiro. A gente pode encontrar Ele nas Escrituras. Esses, como eu falei, são as propriedades dele, são seus atributos e são claros. E ele, esse final, diz que é terrível os seus juízos. Como eu falei, a justiça de Deus é muito maior do que qualquer justiça terrena. Então, esse Deus é um só, é único. Nas Escrituras também Calvino vai dizer que, embora a essência de Deus seja infinita e incompreensível, a Escritura nos mostra que há um só Deus e não muitos. No capítulo 1 da Escritura, artigo 13. Então, a gente vê que há um só Deus. Um só Deus. Não mais nenhum 3, 4, 5 deuses. Não, só um Deus. Outro ponto importante é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, na qual a gente declara que o Deus único subsiste em 3 pessoas distintas, coeternas e coiguais. Deus Pai, a fonte de toda divindade e de criação. Deus Filho, a sabedoria eterna, se encarnou em Jesus Cristo e é o nosso mediador. E Deus Espírito Santo, o poder vivificador, presente na regeneração e na santificação. Ou seja, uma só essência e 3 pessoas. Uma só essência e 3 pessoas. Isso deve ficar gravado em nossa mente, em nosso coração, no nosso espírito, na nossa boca, para quando alguém que deve ter acontecido com vocês chegar e perguntar: tá, mas me explica esse Deus aí que vocês acreditam, esse Deus aí dos crentes, como é que é? Jesus é Deus? Então a gente tem que saber, nós somos cristãos reformados, somos cristãos que a gente prescreve o padrão Westminster, somos cristãos que cremos nas Sagradas Escrituras como a nossa lei maior e nosso regimento de vida. A gente deve saber explicar a Trindade. Então, o Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho. O Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho. Cada pessoa é plenamente Deus, mas não são 3 deuses, e sim um Deus em 3 pessoas. Vou ler mais um artigo sobre a Trindade na nossa confissão de fé. Bem importante a gente sempre revisitar a nossa confissão quando surgir dúvidas de qualquer assunto teológico. Está resumido lá na nossa confissão. A gente pode ver também o catecismo com perguntas e respostas rápidas. A gente pode visitar para nos trazer essa verdade, e junto com a referência bíblica que apresenta lá no catecismo, a gente abre, olha nas Escrituras e lê também o contexto dos textos. Diz assim,
Na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. O catecismo vai dizer também: há mais de um Deus? Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pessoas em suas propriedades pessoais. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. É uma só essência, ambos são eternos. De onde infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, iguais ao Pai? A Escritura revela que Filho e Espírito Santo são igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras, cultos que só ao mesmo pertence. Ou seja, aqueles atributos são só de uma só essência e são atribuídos às 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essência, uma só. Pessoas, 3. Natureza é idêntica à natureza dos 3. E as funções e relações são distintas. As funções da relação deles são distintas, cada um tem sua função. Como eu falei no início, Deus Pai, a fonte de toda a divindade e criação, Ele não procede de nada. Deus Filho, a sabedoria eterna, que se encarnou em Jesus, se fez homem, é o nosso mediador. Era necessário Ele se fazer homem para nos libertar e nos salvar. Ele é nosso mediador. E Deus Espírito Santo, o poder vivificador, presente na regeneração, na ação no nosso coração, no nosso convencimento da fé em Cristo. Ele também é um autor e também nos conduz à santificação. Uma vez que o Espírito Santo toca no nosso coração e nos mostra o caminho de Deus, nos mostra a cruz, nos mostra nós mesmos, nossos pecados, a gente vai seguir um processo de santificação no qual Ele nos conduz, o Espírito de Deus nos conduz. Então a gente vê aqui as suas funções e relações são distintas, embora seja uma só essência e a natureza seja idêntica. Os atributos são os mesmos, a essência é a mesma, uma só. Desculpa. Então a aplicação deste ponto de um só Deus e da Santíssima Trindade é a seguinte: o cristão, nós devemos olhar para a Trindade como a manifestação perfeita de Deus, revelada nas Escrituras. As Escrituras nos mostram a manifestação perfeita de Deus. A gente descobre quem é Deus com essa revelação, com essa ação divina que eu falei, do Espírito Santo sobre nós. Ao olhar para Cristo, a gente tem acesso a essa revelação. A gente tem acesso a poder conhecer essa Trindade, seus atributos, e eles começam a afetar a nossa vida de maneira positiva. Então, o cristão deve conhecer as funções da pessoa da Trindade. Isso vai ser um bom antídoto contra todo esse bombardeio que a gente sofre, cultural, ideológico, filosófico, enfim, para a nossa vida, para nossas famílias, para os nossos filhos. A Santíssima Trindade querendo ou não, é o que nos molda o nosso caráter como cristão. A nossa visão, a nossa cosmovisão, é a base do nosso credo. Por isso que começa: crer em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crer em Jesus Cristo e crer no Espírito Santo. É a nossa base. Então o cristão deve saber explicar essa doutrina da Santíssima Trindade. O cristão deve amar, deve saber explicar, deve saber manifestar aqueles que têm essa dúvida, ou então aqueles que ele deseja alcançar para Deus. É uma missão que deveria ser
básica de todo cristão. Mas sim, hoje eu vejo que há essa dificuldade no meio das igrejas. Então você como cristão deve olhar para a Trindade como uma manifestação perfeita de Deus e das Escrituras. E o último ponto, terceiro, é como esse Deus se revela. Esse Deus, a gente viu a sua essência, os seus atributos, vimos que Ele é único e Ele é dividido em 3 pessoas. Como esse Deus se revela aos seus eleitos, aqueles que Ele faz conhecer. O homem não pode conhecer a Deus por si mesmo, a menos que dele se revele. É necessário que Deus se revele para nós, para a gente conhecer Ele na sua infinita bondade, conhecer Ele em sua infinita misericórdia, na sua justiça e seus atributos. Aqueles que não creem, que fazem essa confusão, nunca vão entender a Deus, a não ser que Ele se revele como esse Deus age. Por isso que a gente deve sempre pedir a iluminação de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo ilumine nosso entendimento e aqueles que a gente deseja pregar o Evangelho. Então a gente pode dividir essa questão da revelação em 2 pontos: revelação geral e a revelação especial. É o modo que os estudiosos da teologia definem essa revelação. A geral, Deus se manifesta em toda a humanidade através da natureza, da criação e da consciência moral. Ou seja, Deus se manifesta a todos os homens por meio desse conhecimento geral. A natureza, a gente pode ver a criação, pode ver mares, pontos turísticos lindos no mundo, a natureza, os animais, toda essa questão da criação como a criação divina, como a obra de arte de Deus. Isso é manifesto para todos. É uma revelação geral para todos os homens. A consciência moral também. Todos sabem que matar é errado. O ser humano mais primitivo que seja sabe que matar é errado. Se pegar as civilizações mais retiradas do mundo, tem essa noção de que matar é ruim, o ódio é ruim, a agressão é ruim. Essa consciência moral está impregnada no ser humano. O ser humano já nasce com a consciência moral, porque o pecado está impregnado no ser de toda a criação, de todos os humanos. O pecado já faz morar no coraçãozinho dos pequenos, no coração dos grandes, no coração de todos os seres humanos, porque o pecado vem da queda. Então essa consciência moral se faz presente em todos os seres humanos. Se você pegar os povos mais afastados, como eu falei, eles vão construir uma divindade, vão ter uma noção de divindade também. Essa questão de que há um Criador, ela é bem visível em todas as nações, em todas as civilizações ao longo da história. Por mais que Deus não seja Deus, nosso Deus não tenha se revelado a algumas civilizações, eles, por essa revelação geral, eles conseguem definir um Deus. Eles tomam por Deus alguma coisa. Tem uns que tomam por Deus um elefante, tem uns que tomam por Deus um objeto, tem uns que tomam por Deus a natureza, como eu falei no início. Então esse caráter da revelação geral faz com que o ser humano tenha uma consciência moral e esse senso de divindade, que uma leitura muito boa é as Escrituras, vai trazer bem definido esse senso divino do homem, né? Esse capítulo é bem legal para quem quiser ler. Então essa é a revelação geral. Todos os homens têm acesso a essa revelação, mas ela não é suficiente para a salvação. Apenas mostra que Deus existe e que o homem é responsável diante dele. Mostra que Deus existe e que o homem é responsável diante dele, por causa desse senso moral, por causa, como eu falei, do pecado original. E a revelação especial a gente encontra somente em Cristo e na Escritura.
É a revelação que Deus concede de modo sobrenatural e salvador, registrado nas Escrituras. Através da revelação especial, Deus se dá a conhecer em Cristo e revela sua vontade para a salvação. Ou seja, é a manifestação humana divina de Deus em Cristo. Essa é a revelação especial. Cristo é a nossa revelação especial. Ele encarnou, ele viveu, ele ensinou, ele se entregou, morreu e ressurgiu. Essa é a revelação principal de Deus. A gente encontra ela na Escritura. Toda a Escritura aponta para Cristo. Desde lá do Antigo Testamento ao Novo Testamento, cada página aponta para Cristo. O Antigo Testamento reflete a sombra do que está por vir de Cristo. E o Novo Testamento declara Cristo, a presença dele no nosso meio. Então, essa é a revelação especial. Quando vemos que esse Jesus, não o Jesus humano, mas sim o Jesus divino, esteve presente aqui e fez a nossa expiação, a gente consegue enxergar essa revelação especial. O nosso coração consegue se dobrar diante de Deus. E o Espírito Santo age nessa manifestação. Pois é Ele que ilumina o entendimento humano para que a revelação seja compreendida e aceita com a fé. Deus é o autor da fé. Ele nos dá a fé e o Espírito Santo nos ilumina e faz com que a gente creia nessa revelação especial, obtida nas Escrituras e em Cristo, como a manifestação de Deus entre nós. Sem essa iluminação, os homens não podem reconhecer a autoridade divina. É impossível reconhecer a autoridade divina. É impossível a gente chegar aqui, todos juntos cantar, quando Natan, quando o Alisson cantam, e depois, no meio do culto, a gente citar: crê em Deus, Pai Todo-Poderoso. É impossível a gente reconhecer esse Deus, Pai Todo-Poderoso, se a gente não for atingido com essa revelação. Então, a gente necessita dessa revelação especial. Então, assim que a gente conhece quem é esse Deus que apresentamos aqui no Credo Apostólico, através da sua natureza, sua essência, da sua pessoa, e também de como Ele nos se revela, como Ele interage conosco. E, claro, o assunto da revelação, da interação de Deus com o homem é um assunto que dá muitas pregações e muito entendimento. Então a gente vê essa ação divina, Cristo se revelando, e a nossa fé em Cristo como a ação principal de Deus. Então a revelação geral mostra que Deus existe, e a revelação especial revela o plano de salvação para o seu povo, para seus eleitos, como a gente acredita aqui, que somos eleitos, somos o povo salvo. E hoje temos uma representação disso, que é o batizado, onde a gente crê que as crianças são filhos dessa promessa, dessa aliança de Deus. E cremos que eles são salvos, cremos que eles são eleitos porque são filhos da nossa aliança com Deus. Então, a aplicação que eu trago para encerrar aqui é que você deve crer que a revelação de Deus aos eleitos é um ato de amor soberano, de infinita graça e de misericórdia. É uma expressão de Deus a revelação. É uma expressão dos seus atributos, é uma expressão de quem Ele é por Ele mesmo. Vimos como Deus é e vimos também como Ele se revela e vimos que isso é uma ação de misericórdia conosco. Nós não merecíamos, mas Deus escolhe aqueles com quem Ele quer revelar, aqueles que Ele quer salvar. Essa ação divina é um ato de misericórdia, porque da parte moral ninguém merecia, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa queda, da nossa raça humana. Ninguém merecia, mas por um ato de amor, de misericórdia, da expressão do que é amar. Ele é amor, Ele é misericórdia. Por causa disso, nós conseguimos enxergá-lo. Deus é maravilhoso em sua revelação, em como Ele é perfeito em seu ser, imutável, eterno, e a gente deve olhar para isso e ficar maravilhado como cristãos. Não há como a gente olhar para todo esse plano de Deus, dessa nossa salvação,
de como ele é e ficar sem reação. E ficar como a gente acorda, pega um celular e... Não tem como a gente ter essa ação diante de Deus, diante de todo esse Deus santo, diante de todo esse Deus que nos salvou, que nos restaurou e que nos revela seu caráter e também seus atributos. Então a revelação é uma ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma ação contínua desse Deus que a gente vai ver ao longo de toda essa série do Credo Apostólico. Que possamos nos dobrar diante de Deus todos os dias e ver a sua grandeza e que possamos revisitá-lo, quem é Deus, continuamente, para que isso não se perca em nosso imaginário cristão, porque caso isso se confunda, a gente pode ter problemas na nossa fé, problemas na nossa santificação, problemas na nossa continuidade nesse plano como cristãos. Então, vamos orar pedindo que o Senhor a cada dia fortaleça a nossa fé com sua misericórdia, com sua graça, Deus, para que possamos ficar firmes diante de Ti, ficar firmes diante da cultura, ficar firmes diante de toda informação que a gente recebe, e possamos crer que o nosso Deus é o Deus que se revela ao longo da história, não é o Deus de uma cultura, não é o Deus de uma ideologia, não é o Deus que é expresso hoje em dia, pintado. Não, nosso Deus é o Deus vivo, nosso Deus é o Deus eterno, nosso Deus é o Deus restaurador que segue durante a história. Que nessa manhã essa verdade seja tocada nos nossos corações, seja pintada e manifestada, e cada vez que a gente olhe para Ti, a gente lembre da sua revelação e da sua essência e dos seus atributos. Que o Senhor Jesus abençoe cada um que esteja aqui. Em nome. Amém. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia, por sua graça maravilhosa, que nos deu vida e nos trouxe a este lugar nesse dia. Um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, e um domingo onde ouvimos uma palavra muito edificante, né? Muito substanciosa, né? Vamos dizer assim, muita substância. Deus abençoe nosso presbítero William, marido da Lide e pai da Mel. Meus irmãos, hoje, né, nós estamos num dia muito abençoado, porque hoje a gente chama batizado, né? A gente sempre diz batizado, eu acho uma palavra bonita, né? O batizado do Heitor. É batizado do Heitor, que acho que a gente está aquecendo a água para o Heitor, né? Hoje é o batizado do Heitor. E é um dia muito especial, né? E a Bíblia nos diz que os cristãos são batizados, né? E Jesus, ele deixou essa ordem. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, ele diz: ide por todo mundo, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O batismo, né, a gente batiza nossas crianças, e nós vamos batizar o Heitor como um sinal da fé. Então eu quero convidar os pais, né, o Charles e a Priscila, para que tragam o bebê, né, o Heitor, aqui diante da igreja, diante dos convidados, diante dos familiares, diante das testemunhas, diante de Deus, diante da igreja, porque nós vamos ter esse momento tão significativo, né, tão especial, que é o batizado do Heitor. Vamos receber então essa família maravilhosa.
um momento muito especial. Charles e Priscila, sejam bem-vindos aqui à frente com o filho, né? O bebê, o Heitor. Feliz marido do Heitor. Né? Será que é mais parecido com o pai ou mais parecido com a mãe? Com a mãe? Ah, tá. Viu? Deixa eu me preparar aqui, que é um momento muito solene, um momento muito solene. Então, nós batizamos nossos bebês porque nós cremos, né? Quando Jesus disse: "Ide por todo mundo, fazer discípulos", batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Evangelho chegou até aqui. O Evangelho chegou à casa, a família do Charles e da Priscila. Então o Heitor será batizado e ele vai crescer recitando o credo apostólico, como o William pregou hoje. Ele vai crescer sabendo que é um cristão. Ele vai crescer sabendo que pertence a uma família cristã. Ele vai crescer sabendo que tem um Salvador. Ele vai crescer sabendo que pertence a uma igreja. Ele vai crescer sabendo que é um salvo. Ele vai crescer como um cristão. Heitor, a partir de hoje, vai ser um cristão. E nós vamos para testemunho, né, diante de todos. Eu quero convidar a todos para a gente recitar o credo apostólico, junto com a família, junto com o Charles, junto com a Priscila. O Heitor ainda não consegue recitar o credo, mas daqui um ano vai estar recitando o credo, se Deus quiser. Uma das primeiras tarefas dos pais cristãos é ensinar os filhos sobre a palavra, o Pai Nosso, os 10 mandamentos, o credo apostólico, para que os filhos cresçam como cristãos. O Heitor vai crescer como um cristão. Vamos recitar então o credo. Eu convido todos vocês a recitarem juntos com o Charles e a Priscila. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja, esta é a fé dos cristãos, esta é a fé que vocês vão ensinar ao Heitor, como uma família cristã, ensinando a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. E é nessa fé, meus irmãos, declarando a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declarando que o cristão, ele é aquele que tem um Deus, que confessa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é nessa fé que nós queremos então batizar o Heitor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que vai deitar um pouquinho ele, né? Heitor, eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Heitor está batizado para a glória de Deus. Amém. 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 Que o Senhor abençoe. Heitor, a partir de agora, é um cristão, pertence a uma família cristã e será ensinado como um cristão. Olha como eu estou feliz. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Convido a todos para ficar em pé e vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos pela vida do Charles, da Priscila, te agradecemos pela vida do Heitor. E esta família está dentro da aliança da fé, com a igreja, confessando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir de hoje, então, o Heitor está inserido
na igreja, membro da família da fé, e juntos com todos aqueles que glorificam a Deus, é um cristão. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. Depois do culto, então, vai haver aí as felicitações, os abraços, as fotos, Que momento feliz, que momento abençoado. A Deus seja a glória, a Deus seja o louvor. Todos os domingos também nós recitamos no credo apostólico e nós participamos da mesa do Senhor, da comunhão cristã, da comunhão dos santos. Como nós fazemos? Aqui na nossa igreja nós convidamos a todos os presentes para participar da mesa do Senhor. Então, todos vão ser convidados a vir aqui à frente, pegar o pão, pegar o cálice e levar o pão e o cálice para o seu lugar, porque aí nós vamos comer todos juntos. Então todos vão ser convidados a participar, os adultos e as crianças também. Então, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, disse: este é o meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E vamos participar da ceia do Senhor nesse dia, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Se um dia tão especial onde a Tua palavra foi explicada, uma proposta de aplicação em nossas vidas, onde uma família confessou a sua fé diante da igreja e onde vamos participar também da ceia do Senhor, como sacramento, como declaração que a ceia do Senhor é um meio de graça que nos abençoa. Por isso, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo na cruz morreu em nosso lugar por nossos pecados. E por isso nós cremos também que nós não precisamos pagar mais pela salvação. Aqueles que creem não precisam mais pagar pelos seus pecados, porque os seus pecados foram pagos na cruz. Por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Amém. Deus abençoe. Convido a todos vocês, enquanto o Natan vai cantar, mais um cântico, convido vocês então a vir à frente e participar da mesa do Senhor. Convido a todos para vir. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está, porque Ele
lembra que o Senhor Jesus morreu na cruz. O pão representa a oferta que o próprio Senhor Jesus Cristo, entregou, que era Ele mesmo. A única religião do mundo que não pede nada, mas oferece tudo, é o verdadeiro cristianismo, que Deus vem ao ser humano, oferece a si mesmo para salvar o ser humano. Confessando essa fé que eu convido a todos vocês para comer o pão. Como o pão? O cálice indica que o sangue de Jesus foi derramado em nosso lugar. Nós cremos no sacrifício de Jesus como meio da nossa salvação. Bebam o cálice, meus irmãos, em nome de Jesus. Orem comigo a oração do Senhor, o Pai Nosso. Orem comigo então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, muito obrigado por este dia, por este culto, pelo louvor, pela pregação, pelo batizado do Heitor, pela participação na ceia e por todos que estão aqui. Nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos e louvar a Deus pela vida de todos que aqui vieram para se alegrar com a família, Charles, Priscila e Heitor, pelos familiares do Charles que estão aqui também, da Priscila, os amigos, convidados, a própria igreja, e que Deus abençoe a todos esse dia. A gente ainda está sem o ar-condicionado, a gente mudou aqui para esse prédio há pouco tempo, o ar ainda não está funcionando, a gente estava buscando recursos para isso, mas eu creio que no próximo batizado do próximo filho, do Charles, da Priscila, já vai ter o ar-condicionado aqui. No ano que vem, já vai ter o ar-condicionado. Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida de todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vamos na paz. Amém.